Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, uma vez mais nós te agradecemos pela vida desta família. Amém. Tenha abençoado Obrigada, a minha Senhor. família e neste lugar tenha abençoado também esta igreja. Amém. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Continue usando a vida da tua filha como o Senhor já tem usado para a nossa edificação. Amém. Nesta noite nós cremos que não será diferente. Amém. Nós te agradecemos por tudo que haveremos de ouvir, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Então, primeiro, antes da gente começar, eu quero agradecer mais uma vez a MCM pelo convite, né? Sinalva e todo o pessoal da MCM, é um privilégio retornar aqui à PIB de Iguaí. Agradecer ao pastor Gamaliel e a Thalita por nos receber em sua casa, né? Já ouvi que a próxima vez a gente não vai ficar lá, né? Vai ficar de novo na casa da irmã. Eu não sei, a gente vai ter que conversar sobre isso, né? Quem sabe um dia num casa, outro dia no outro, né? Mas assim, quero agradecer muito a acolhida de vocês. Temos Rebeca lá sempre ajudando, né? As irmãs ali dando suporte ao pastor também para nos receber. Fomos muito bem acolhidos, tanto eu quanto Nanda, Aninha, e quero agradecer também a meu esposo, Sávio. Hoje ele deixou, esse final de semana, né? Eu pedi, amor, vamos comigo, vamos, né? E depois de muita insistência, ele conseguiu conciliar as demandas pastorais. Meu Sávio é pastor ali na Igreja Batista Betânia, em Santo Antônio de Jesus, e ele viu pessoas para pregar, para a programação de hoje e tudo, para poder vir conosco, né, Nanda, e estar conosco aqui, voltar amanhã. Então, eu agradeço também aqui publicamente a você, amor, pela contribuição aqui também na nossa estada. E quero falar também da alegria, né? Além da alegria de rever tantos, a alegria de hoje à noite rever Pastor Eli e Edna, né? Os queridos que a gente tem um amor grande, né? Não sei porquê, pastor, acharam que a gente não ia ter assim, uma sintonia, né? Eu não entendi, nunca entendi isso. Se a gente é irmão, se a gente, né, vai viver eternamente lá dando glória e aleluia, não sei se pulando ou quieto, né? Ou se os dois, uma hora fica estilo Edileide, outra hora fica estilo Eli. Eu não sei. Eu não sei qual das duas que vai ser. Mas assim, a gente sabe, né? Eu fico muito feliz de revê-los. E eu falei para ele, o senhor tá bonitão aí, firme e forte. Orei por ele, né? Teve uns problemas de saúde, estive orando muito por ele. A gente orou bastante, eu e minha família oramos pelo pastor Eli. E foi muito bom, irmã Edna, ver, só aposentou e tá aí firme. Ele, tô aqui, ó, tô mais tudo leve, né? O negócio aí, tranquilão. Esse futuro é o que espera a gente, viu? Eu digo que meu marido já tem prazo de validade, pastorado também, né? Já entrou, já com prazo de aposentadoria. É bom, né? A gente poder estar glorificando ao Senhor, mesmo depois de ter cumprido a nossa missão aqui, né? Porque todos nós temos uma missão. Agora, a missão de servo de Deus não tem aposentadoria, não. Assim, não importa se você tem 97 anos, como o seu Manuel Paulo, se você tem 80 e 93 como Abraão, não importa. A gente não vai se aposentar, não. E sabe o que é bom? É que a gente morre, ou Jesus volta para nos levar, e no céu nós vamos viver eternamente, louvando e exaltando a Deus, porque foi para isso que a gente foi criado. É verdade ou não? Então eu quero agradecer. Eu sei que a chuva, né, impediu que alguns chegassem hoje à noite aqui. Eu estava conversando aqui com minha nora, dizendo assim, poxa, né, algumas pessoas para sair a chuva muito. Se fosse Gamaliel dizendo, essa chuva exponencial. Eu nunca vi alguém falar tanto nome exponencial, né? Então, mas assim, eu aprendo, pastor, é uma palavra que quando eu passo uns dias com o senhor, eu acabo usando também, né? Uma chuva exponencial dessa, glória a Deus pela chuva. Queridos, começa baixando tua cabeça aí e agradecendo a Deus, porque você escolheu estar aqui hoje à noite. Você podia escolher estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar aqui hoje à noite. Agradece a Deus agora, porque você escolheu estar aqui.
E neste momento, o Espírito Santo pode te dizer: olha, você escolheu estar aqui hoje à noite e eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Nós ouvimos que nós somos casa. Imagine lá no passado, lá no Antigo Testamento, lá na velha aliança, onde existia o Santo dos Santos. E lá o Espírito de Deus e o próprio Deus estava ali no Santo dos Santos, e só quem tinha liberdade de chegar ali no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E ele chegava ali, se não tivesse limpo, ele era fulminado, ele morria. E aí, Jesus vem, né, depois de muito tempo, Jesus vem cumprindo aquela promessa de que da mulher sairia, né, o Redentor que iria pisar a cabeça da serpente. E Jesus vem, e na hora que ele está morrendo ali na cruz, quando está consumado, tetelestai, né, está consumado, está tudo feito, o véu do templo se rasga ali, lá em Jerusalém. O véu do templo, daquele templo, se rasga. E a partir dali nós temos acesso. E aí vem o Pentecostes, o Espírito Santo, ele desce ali no Pentecostes. E a partir dali nós somos selados com a presença do Espírito Santo. E aí eu preciso lembrar a cada um de nós, a começar por mim, eu preciso lembrar a mim e lembrar você, meu irmão. Nós fomos selados, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós com a salvação, salvos, aleluia, amém, glória a Deus. E depois desse processo, nós estamos vivendo um processo de santificação. Nós somos casa de Deus, sim ou não? Sim, mas nós não somos igreja. Nós somos casa. Eu sou casa, você é casa. Cada um é casa de Deus. Mas nós não somos igreja sozinhos. Nós somos igreja apenas quando temos 2 ou 3. A partir de 2 ou 3 reunidos, nós fazemos a ligação aqui na terra do que é ligado também no céu. Nós somos igreja. Então, eu sei que aqui em Iguaí não tem essa história, mas a gente tem aí um pessoal que acha assim, não, mas assim, a presença de Deus, né, eu sou o templo do Espírito, e daí eu desigrejado, eu não preciso de igreja. Não, igreja é de Deus e nós somos corpo de Cristo apenas quando nós somos igreja. Nós somos habitação de Deus, mas nós não somos corpo. Nós não somos noiva quando nós não estamos sendo igreja. Então, ame sua igreja, valorize sua igreja. E a igreja é feita de vários santos lutando contra o pecado. Vários santos, várias pessoas que já tiveram seu nome escritos no livro da vida, já tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro e que hoje fazem junto com você parte do corpo. Então lembra, você é casa, mas você sozinho não é igreja, não é noiva, não é templo. Então a gente precisa ter essa consciência da importância da igreja na nossa vida cristã. Muito bem, palavras iniciais. As pessoas dizem, já terminou a pregação? Foi? Não, a gente nem começou ainda. Então, vamos começar relembrando o nosso versículo. Vamos relembrando o nosso versículo. E daqui nós tiramos então as nossas 3 mensagens. Nós começamos com o transformar pela renovação da nossa mente, transformando a nossa mente original, a nossa mente que foi gerada dentro da nossa família. Mesmo depois que a gente aceitou Jesus, a gente tem um processo para renovar essa mente, um processo de santificação. Isso foi ontem. Hoje pela manhã nós vimos que nós não devemos nos amoldar, criar forma. E nós vimos que há uma tendência natural do ser humano a valorizar as coisas que são da
terra, que são terrenas, que são, portanto, temporárias. Mas nós temos o desafio de viver aqui, durante esse tempo, nessa terra, mas com os olhos, com a visão, com a mente voltada para o que é eterno. E, portanto, muitos valores e muitas coisas que são deste mundo, a gente não deve nem estar fazendo parte e nem estar comungando de muitas coisas. Então, é preciso romper realmente com muitas coisas que o mundo diz que é normal. Ah, é normal. Não, nada disso. Se não está aqui, se não tem princípio aqui, não tem nada de normal, não. É a invenção do homem, é a invenção, muitas vezes, de Satanás para ali atrair esse homem. Muito obrigada, irmão Clóvis. Então, nós vimos essas questões e nós dissemos que hoje à noite nós vamos pensar sobre essa vontade de Deus. Como que a gente vai ser capaz de experimentar e comprovar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos aqui e a gente vai ler de uma forma inteira, mas já vendo que o nosso foco hoje à noite vai ser pensar nessa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Vamos ler juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Ainda pensando nessa leitura coletiva, vamos ler 1 Tessalonicenses. Hoje a gente tem 3 trechos, coisa inédita, né? Geralmente são 2, mas hoje à noite a gente vai trabalhar com 3. Primeiro já foi esse, Romanos 12, 2. O segundo vai ser esse aqui, 1 Tessalonicenses 5 e 23. 5 e 23. Vamos lá, juntos mais uma vez? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Comigo. Qual é a vontade de Deus? Teve um dia, lá atrás, mas há muito tempo atrás, que Deus criou o homem. E quando Deus soprou no homem a vida, Deus criou o homem para um relacionamento com ele. Sim ou não? Sim. E dizia que no final da tarde, todos os dias, na viração do dia, Deus chegava ali na viração do dia e dizia: Adão, agora presta atenção uma coisa. O nome Adão, ele de alguma forma, eu não vou entrar na parte teológica, tal, de uma explicação, mas ali está se referindo a Eva e Adão. Não estava se referindo só ao homem. Ali ele estava chamando os dois. Ele estava chamando ali Adão e Eva. Porque de forma prática, Adão e Eva eram um. Deus tinha tirado Eva da costela e ela era ajudadora e era a pessoa que estava ali. Não era maior, não era menor. Os dois eram Adão. E quando Deus chamou ali Adão, até um dia que Deus chamou Adão e Adão fez o quê? Se escondeu. E se escondeu por quê? Por que foi que ele se escondeu? Ele se escondeu porque tinha feito coisa errada. Vamos pensar aqui. Quando tu faz coisa errada, qual a primeira coisa que tu faz? Para de orar. Para de ler a Bíblia. Para de querer muitas vezes a comunhão. Ou isso só acontece comigo? Acontece com você também?
Na hora que você comete um pecado, e esse pecado não é confessado, porque lá em 1 João diz que a gente não é para viver pecando, mas se no acidente de percurso o pecado vier, o que a gente faz? A gente tem um advogado e a gente confessa o pecado. Você pode ler 1 João, o capítulo 1 inteiro, o capítulo 2 inteiro, que você vai ver tudo isso que eu acabei de falar, sobre advogado e sobre confessar pecado. Queridos, na hora que nós fazemos qualquer coisa contrária ao que Deus quer, na mesma hora nós fazemos igual a Adão. Nós fugimos do relacionamento. Nós fugimos da comunhão. E sabe outra coisa que acontece muito? É que quando nós estamos nesse processo de não estar vivendo essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sabe que é uma coisa que a gente gosta? A gente gosta de ficar aqui na terra. Você conhece alguém que ora para Cristo voltar logo? Não precisa levantar a mão, não. Senão todo mundo ia levantar a mão, só que não, né? Queridos, vocês já perceberam que a gente está tão acostumado e está gostando tanto dessa coisa de viver as coisas aqui da terra, que a gente não deseja mais tanto. Então você imagine, quem é casado aqui, levante o braço. Imagine quando você estava noivo, doido para casar. Doido, estava ali querendo, né? Alguns há muito mais tempo do que outros, mas quando nós estávamos noivos, nós queríamos muito que o dia do casamento chegasse. E nós queríamos ter comunhão com esse noivo, nós queríamos ter intimidade com esse noivo, conversar com esse noivo, estar com esse noivo. Não era assim não, vocês? Como é que está essa comunhão dessa noiva chamada Igreja Batista? Primeira Igreja Batista de Iguaí com o noivo. Quanto você tem desejado estar com esse noivo? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, começa quando eu tenho consciência, quando eu tenho a clareza. Deus quer me santificar em tudo. E Ele quer me santificar inteiramente. E dentro desse processo de santificação, há um processo onde eu tenho comunhão com esse Deus, eu tenho um relacionamento com esse Deus. O relacionamento que foi quebrado lá no Éden, ele foi restaurado em Jesus. Ele foi restaurado em Jesus. E quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu volto a ter as mesmas condições que Adão tinha lá, de relacionar-me com o meu Criador, com o meu Pai, com o meu Senhor, com o meu Deus. Só que a gente tem uma questão, é que Deus não gosta das coisas mais ou menos. Deus não quer um relacionamento. Ele não quer que você esteja aqui orando para Ele, falando com Ele, e de olho ali na televisão, no WhatsApp, não sei o que, não sei o que. Porque aqui também você não tem questão de uso demais de tecnologia, né, de rede social. Porque ninguém deixa de orar para ir olhar o WhatsApp. Ninguém deixa de ler a Bíblia e de orar para estar nas redes sociais. Instagram, por falar nisso, ninguém me marcou no Instagram. É de Lady Castro, se alguém for depois me marcar. Por isso que eu acho que ninguém tem. Já é uma prova mesmo. Eu aqui sou pecadora, que né? É pecado ter Instagram? Não. Pecado ter WhatsApp? Mas na hora que qualquer uma dessas coisas toma o tempo de Deus na minha vida, eu estou em pecado? Sim. Sim. Qualquer coisa que tire o lugar de Deus é uma idolatria. Pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser o Instagram, pode ser o WhatsApp, pode ser até a igreja, enquanto instituição. Mas vamos lembrar que o próprio Deus os santifique inteiramente. Eu disse que Deus não gosta das coisas mais ou menos, Ele gosta de tudo inteiro, completo. E Ele diz, olha, eu quero que vocês sejam santificados em tudo. Vamos pensar aqui.
que todo espírito, lembra que a gente conversou ontem, ou foi hoje pela manhã? Foi ontem, hoje de manhã. Ontem, acho que ontem também eu falei, que nós somos um espírito que é eterno, que nós temos uma alma e nós habitamos no corpo. Então tudo isso é para ser preservado, irrepreensível. Só aí eu poderia parar agora e passar 1h30, 2 horas falando sobre como cada um desses pode ser achado irrepreensível. Vamos começar. Espírito, mas eu vou ser bem objetiva porque a gente tem o nosso trecho ainda, que são 10 dicas de você viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. 10 dicas preciosas. Todo mundo gosta, né? Dicas, então é o caminho. Aí se você fizer tudo que está aqui, você vai ver, ó. Então vamos aqui. Quando através de Paulo, Deus diz, olha, eu quero que o Espírito seja achado santificado, a alma e o corpo. O Espírito é o mais fácil de ser santificado para a gente, porque para Jesus não foi não, custou a vida dele. É fácil para a gente, porque a gente recebeu Jesus, então a gente é santificado, nosso Espírito é santificado. Nós cremos que nós recebemos a salvação de forma instantânea e eterna. Instantânea e eterna. Selo do Espírito Santo. Selo do Espírito Santo. Só que aí, isso depende de mim. Depende de mim no sentido assim, a santificação, eu preciso, a santificação não, a salvação, eu tenho um poder de, não, eu fui lá na cruz, foi assim? Não. Quem fez? Jesus. Mas a santificação da alma depende de mim? Sim. Aí é o processo. É o que nós vimos ontem, que nós vimos hoje de manhã. É um passo a passo, onde eu preciso olhar o que é que está precisando de conceito e fazer o que a música foi cantada aqui. Eu sou tua casa, tira as cordas de lugar, muda as coisas, faz os conceitos que precisar. E para isso eu preciso de intimidade, aí eu preciso evitar esconder. Na hora que tiver algum pecado, eu já confesso, já digo, Senhor, eu fiz isso não está certo, me perdoa. E não sei, processo de realmente de confissão de pecado. Você costuma confessar seus pecados? Ou você acha que isso é coisa antiga? Porque hoje tudo é relativo, inclusive o inferno. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que quando você diz assim, tem nada a ver, porque tem. E que as pessoas estão aí relativizando muita coisa, a fé inclusive, mas isso não é de Deus. Porque Deus ele quer nos achar santificados em espírito, beleza, Jesus já fez tudo. Na alma é o processo de santificação. E no corpo, e é interessante que a gente não fala disso, né? A gula, comer em excesso, é pecado? Quem é que, vocês já viram algum pastor, já pregou alguma pregação sobre gula? Pastor Eli, já fez alguma pregação sobre gula? Não foi exatamente, mas deu uns toquezinhos, não foi? Pastor Sábio, já fez uma pregação sobre gula? Que ele lembre, não. Ele não fala sobre isso. Sobre cuidar do seu corpo. Sabe, quando você não dorme direito, quando você fica à noite, você vê como as coisas são tão sutis. Às vezes a tecnologia vem para nos abençoar, mas muitas vezes vem para tirar sua noite de sono. Quantos jovens estão dependentes, viciados, mas não só jovens, homens também, mulheres também. E eu não estou falando só de pornografia, não, eu estou falando também do tempo investido, das noites mal dormidas. Você está santificando seu corpo assim? Uma forma de nós santificarmos o nosso corpo é através do jejum. Quando nós jejuamos, nós estamos ali dizendo, corpo, tu pertence a Cristo, pertence a Deus. Mas não é só o jejum por tirar a comida, mas é o jejum pela entrega.
Porque se você tirar a comida e passar o dia no WhatsApp, e seja lá fazendo o quê? Falando da vida dos outros, pecando, esse é o tipo de jejum que não agrada a Deus. Então a gente precisa estar ligado. Então, se eu perguntar a você aqui, está claro que a gente precisa se achar santificado no espírito, na alma e no corpo? Está sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Você consegue pensar hoje se você está vivendo um processo de santificação na sua alma e no seu corpo? Porque o seu espírito, você recebeu Jesus, você está santificado. E aí o nosso segundo trecho, que é de 1 Pedro 4, ele dá 10 dicas de você viver essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E dentro dessas 10 dicas, eu quero que você vá fazendo comigo. Eu vou lendo e nós já vamos... Eu não vou ler o texto inteiro e não, à medida que a gente for lendo, a gente já vai conversando sobre essas 10 dicas. Mas eu quero depois que você faça uma avaliação. Quantas dessas coisas que nós vamos colocar aqui, nesse trecho de 1 Pedro, de fato nós temos vivido? E aí Edileide precisa fazer isso, avaliar, Edileide, e você avaliar. Não é você avaliar seu marido, sua esposa, seu filho, não, é você avaliar você. Porque essa é a forma que Deus trata conosco pessoalmente. Deus trata com cada um de nós pessoalmente. Então vamos lá, 1 Pedro 4, de 7 a 11. Então, vocês viram? O trecho começa dizendo que nós já dissemos até agora. Quando eu quero viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu tenho clareza de que eu vivo esperando a hora do reencontro, a hora que eu vou para Deus através da morte, ou que Deus vem, Jesus vem para me levar no arrebatamento. A gente quer arrebatamento, né? A gente quer isso. Eu fico imaginando os irmãos, quando a gente olha, né? Quando a gente vai ler Hebreus, por exemplo, vocês já leram um livro de Hebreus? Quem já leu aqui o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a galeria dos heróis da fé? E lá no final do capítulo ele diz assim, olha, esses homens, eles não viram. São pessoas que o mundo não foi digno deles, mas eles não viram a promessa. Eles passaram, é como se fosse assim, eles semearam, muitos semearam, mas não tiveram a colheita. Hoje, 2022, a gente está colhendo muitas coisas que foram plantadas por aqueles homens, que foram plantadas depois pela igreja primitiva, que foram plantadas por a igreja, por quem eu ouvia alguém falando, foi o irmão Manuel Paulo falando hoje pela manhã sobre quem comprou esse terreno, que plantou essa igreja aqui. Eles semearam, muitos semearam. Muitos semearam. E nós hoje colhemos os frutos de sementes que foram lançadas lá atrás. Mas sabe, a gente precisa ter clareza que enquanto nós não vamos, ou Jesus não vem, esse fim está próximo. Porque olha, quem aqui já teve a experiência? Eu vou logo fazer assim, o pessoal diz que eu sou terrorista quando eu faço isso, mas tudo bem. Quem aqui já teve a experiência de estar com uma pessoa boa, saudável, e 2, 3 dias depois você saber que a pessoa, ou às vezes no mesmo dia, não sei, de repente teve um infarto fulminante ali e a pessoa foi para a glória? Você já teve essa experiência? É estranho, né? Você tem como garantir que amanhã você está vivo? Você tem como garantir? Você pode ter 97 anos, como o irmão Manuel Paulo, ou você pode ter 13, 14, como essa turma de adolescentes aqui. Você tem como garantir, mesmo você tendo 13, 14 anos, que amanhã você está vivo? Não. Então, o fim das coisas está próximo. Eu não sei. Jesus pode voltar agora. Eu estou pronta. Paulo diz que ele quer que nós sejamos encontrados irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. E sabe o que é interessante? Que a gente faz menos do que o que a gente sabe.
A gente sabe muito mais, mas a gente fica sem colocar em prática. Então vamos ver aqui o que Pedro agora, né? Eu estava falando de Paulo, agora vamos para Pedro. O que Pedro fala, 10 dicas preciosas que ele dá. Primeiro ele diz que o fim de todas as coisas está próximo. Quem acredita que o fim está próximo? Você acredita, sim ou não? Também acredito. Aí ele diz, faça 2 coisas logo de cara. Sejam criteriosos, presta atenção, não coma regras. Já ouviu falar isso? Não recebe qualquer coisa, não. Você sabe o que eu escuto muitas vezes? Gente diz assim, mas é porque tem um pastor lá, não sei das quantas, que fala não sei o que tudo bem, que a gente ser a favor disso ou ser a favor daquilo. Eu não vou entrar aqui em méritos de detalhes de coisas que você na sua vida, você tem coisas que você tem abraçado, que você sabe que não são coisas de Deus. Você tem abraçado, sabendo que não são de Deus, porque para você é conveniente. Para você é conveniente, você prefere a conveniência desse mundo aqui do que ser criterioso. Então, olhe o que você está fazendo na sua vida, olhe o testemunho que você está dando para as pessoas, olhe se você queria que esses valores que você está tomando, se você queria que seus filhos, que seus netos, que sua descendência tivesse ali adepto a tudo que você está dizendo. Então, seja o quê? Criterioso. E sabe qual é o nosso critério? Sabe qual é a nossa base? A nossa base é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E onde é que está escrita a vontade de Deus? Aqui. Tá aqui. Se está aqui, não tem o que estar questionando. Ele precisa de obediência. Mas ele não diz só que seja criterioso, não. Seja criterioso. E a segunda coisa que ele fala, esteja o que, gente? Alerta. Cada dia que passa a coisa está mais complicada. Cada dia que passa a coisa está mais difícil. Porque a Bíblia diz que não vai melhorar, só vai piorar. Então vira para o teu irmão que está em seu lado e diga assim, meu irmão, não espera melhora não. Vai piorar. Vai ser tudo pior depois, quando Jesus nos levar para a glória e a gente for viver eternamente com Ele, aí é que a coisa vai ficar boa. Mas o fim dos tempos é coisa ruim acontecendo. E a gente tem que estar preparado. Sejamos criteriosos, sejamos alertas. E aí, aquilo tudo que a gente já colocou. Terceira dica é o quê? Dediquem-se. Intimidade com o papai. Intimidade. Relacionamento. A gente pode resumir a oração em relacionamento. Conversa. E aí eu sou criteriosa. Eu estou alerta. E eu compartilho com o meu pai as minhas lutas. Porque quando nós nos posicionamos contra princípios e potestades, princípios de principados e potestades, nós somos perseguidos. Se você está de boa com o mundo, se questione se você está de boa com Deus. Porque não dá para estar de boa com os dois. Ou você está de boa com um, ou você está de boa com o outro. Se está tudo muito legal com as coisas do mundo, questione se você está de fato seguindo e servindo os princípios de Deus na sua vida. E a oração é uma forma da gente medir isso. Dedique-se à oração. Então, seja criterioso, esteja alerta, dedique-se à oração. Agora, sobretudo é o quê? Acima de quê? De tudo. Qual é o próximo passo? Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amem-se sinceramente uns aos outros. O amor é merecimento? Não.
O amor é graça. Eu dou não é porque a pessoa merece, é porque eu tenho, porque eu recebi de Deus. Então eu tenho o amor vertical aqui, eu recebi de Deus, e porque eu recebi de Deus eu tenho para dar. E é dar. Ninguém compra amor. É dando que se recebe, é recebendo de Deus que eu tenho para dar. E quando eu dou amor para uns, às vezes eu não recebo de uns, eu recebo de outros. Porque às vezes eu amo alguém que não retribui, porque essa pessoa não entendeu o princípio de amar ao outro. E aí eu não recebo dessa pessoa, mas eu semeio na vida dessa pessoa e Deus faz com que eu colha esse amor vindo de outra pessoa. Então, amem sinceramente. O amor perdoa muitíssimos pecados, porque o amor, ele entende, por exemplo, que quem fere é a pessoa que está ferida e que, às vezes, quem menos merece amor é quem mais precisa de amor. Quem menos merece amor é quem mais necessita de amor. E aí eu vou lá, e eu sou mão de Deus, e eu sou olho de Deus, e eu sou pernas de Deus, e eu sou o abraço de Deus na vida de pessoas que não merecem. Porque eu também não merecia. Nada do que eu faça vai fazer Deus me amar mais do que Ele já ama. E nada do que eu faça de errado vai fazer com que Deus me ame menos. Porque o amor dele é eterno, não muda. Deus é amor. E aí nós seguimos. Amem-se uns aos outros. Sobretudo, amem-se mutuamente, sinceramente. Aí a gente vai agora para a quinta dica. Então nós já vimos aí, volta aí com a gente, só para a gente contar aí. Primeiro, sejam. Segundo, estejam alertas. Terceiro, dedique-se à oração. Quarto, amem-se mutuamente. E quinto, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Sem reclamação. Quando você faz com reclamação, não serve. Na hora que você reclama, não só da hospitalidade. Eu vou fazer não sei o que para fulano, mas também, você começa a botar um bocado de coisa. Não serve. Não tem amor aí. Está tendo uma troca, você está fazendo querendo uma troca. Então eu dou, eu recebo, eu sou hospitaleiro, eu sou hospitaleira. E eu agradeço porque eu tenho em casa para poder receber alguém, porque eu tenho... Você sabe que eu já ouvi de pessoas crentes dizendo: eu não coloco um quarto extra na minha casa para não atrair. Eu conheço gente do meu convívio social e espiritual, não é porque assim que é da igreja, que diz isso. Eu não coloco um quarto extra para não atrair, porque quando a gente bota um quarto extra, parece uma praga. Aí só vive aparecendo em família, então. Eu não tenho essa visão. Eu entendo que é uma bênção nós podermos receber, nós podermos acolher ali uma pessoa. E está dentro dos princípios de Deus. Sabe por quê? Porque o coração egoísta, ele não quer dividir. E quando eu sou hospitaleiro, eu estou ali dividindo meu tempo, meu espaço, minha privacidade. Eu divido tanta coisa ali. Então eu preciso. Olha que testemunho você dá quando você recebe alguém de sua família e quando a pessoa sai, você começa a falar mal. Você começa a dizer as coisas. Vocês nunca viram isso, né? Mas às vezes tem. E Deus, ele não se agrada disso. Não é da vontade boa, perfeita. Você não vive a vontade de Deus boa, perfeita e agradável como você acha assim. Então vamos lá. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um, agora vamos para o próximo. Cada um exerça o quê? O dom que recebeu. Agora, presta atenção. O dom. Oração é dom.
Olha, oração é um dever de cada pessoa, porque é relacionamento. O dom que a gente recebeu, o irmão tem o dom de cantar, o irmão tem o dom de misericórdia, porque ajudar as pessoas mas tem gente que faz mais do que os outros, é porque tem um dom de misericórdia. É acentuado. Tem um dom de mestre, tem um dom... A gente não vai entrar nessa história dos dons não, porque pode dar problema aqui teológico, né? Mas uma coisa que é certa, o que eu recebi não foi para mim. O que eu recebi, você já entendeu qual é o dom que você tem? Qual é o dom que você recebeu? Não foi para você, foi para servir os outros. Foi para servir os outros. E mais ainda, administrando fielmente a graça em suas múltiplas formas. O que é administrar fielmente a graça? Quem aqui recebeu da graça de Deus? Qualquer um que é crente é para ter recebido. Se você não recebeu, você está aí voando, não sabe nem o que é que eu estou falando aqui. Você recebeu, a salvação é graça. Então você recebeu da graça de Deus. E como que você está administrando fielmente essa graça? E a graça de Deus, ela aparece nas suas múltiplas formas. Então, quais são as múltiplas formas que essa graça aparece? Quando você ajuda alguém, é uma forma de você apresentar essa graça. Quando você serve alguém, é uma forma. Quando você recebe, quando você ama, quando você perdoa. Quando você se relaciona, como eu citei hoje pela manhã, quando você chama a pessoa na sua casa, vem cá comer um cuscuz comigo. Vem aqui, nada de homem tá chamando mulher dos outros para comer cuscuz com ele. Não estou falando disso não. Eu estou falando de família. Se você é uma mulher, você chama uma irmã, ou então combina com teu marido e chama um casal. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Isso é administrar fielmente a graça nas suas múltiplas formas. Então, Deus, Ele quer que a gente viva para servir. Para que Jesus veio? Ele veio por Ele só? Não, Ele veio por nós. E estar se fazendo a vontade de Deus é ter clareza de que nós vivemos para servir o outro. A gente não pode ter uma vida só olhando para a gente. Se alguém fala, essa é braba. Se alguém fala, faça-o como quem o quê? Transmite a palavra de Deus. O que é que tem saído da minha boca? Misericórdia. O que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem falado? Qual o tom de voz da sua fala? Esse negócio de levantar o dedo, né? É porque eu sou assim mesmo, eu sou grosseira assim mesmo, meu irmão. Vai trabalhar a santificação da alma. Vai pedir a Deus para ir trazendo cura. Qual é a necessidade que o irmão tem de gritar? Não se sente ouvido? Quanto mais você grita, menos você é ouvido. Você já ouviu falar isso? Quanto mais alto você fala, menos você é ouvido. Porque quem está escutando, trava. Você começa a falar alto, a pessoa já... Sinal de alerta, de defesa. A pessoa não escuta quando o outro grita muito. E o que você mais tem medo vai acontecer, que é não ser ouvido. E você grita, porque o grito é uma agressão. E o dedo em riste mais ainda. É uma leitura de agressividade com o outro. Então, se eu quero viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu preciso olhar a minha fala. Eu preciso olhar a minha voz. Eu preciso olhar o que eu transmito através da minha voz. E Pedro dá uma dica. Olha, faz como quem fala a palavra de Deus. Isso a gente faz de um dia para o outro? Não, é um processo. E muitas vezes eu tenho que me perguntar, sim, por que mesmo que eu tenho essa dificuldade? Eu lembro quando a gente casou, nosso tempo já está correndo aqui, mas eu lembro quando a gente casou, que eu falava muito alto. Alguns podem até dizer assim, mas Edilene, você fala alto no microfone, não sei o que, tal. Mas quem convive comigo em casa sabe que eu tenho um tom de voz extremamente moderado dentro de casa. Minha nora está aqui, marido, todo mundo que... Às vezes, muito dificilmente até um contraste, né?
Mas assim, muito dificilmente essa voz é alterada para falar alto. Mas quando acontece isso, é porque eu estou alterada emocionalmente. E se eu estou alterada emocionalmente, eu não estou santificando a minha alma. E eu lembro quando a gente casou, eu venho de uma família de cearense. Eu sou cearense. E quando nós casamos, Sávio, meu esposo, é baiano. E ali em Casa Nova, eu sou de Acopiara, no Ceará, morava na roça, a gente veio morar em Iguatu, no Ceará. E na minha casa nós somos 6, 4 filhos, o pai e a mãe. E a gente morava assim umas 4 casas da esquina. Mas quando a gente estava na outra esquina, a gente já ouvia os gritos lá de casa. Os 6 falavam extremamente alto. Então falar alto era uma coisa normal. Vinícius se assustou? Chutou, tá vendo? E quando eu casei, eu começava a falar alto perto dele, ele dizia assim: amor, fale baixo, eu tô aqui. A minha vontade era de dar um murro. Piorava, aí é que eu falava: eu falo a altura que eu quiser, e não sei o que lá mais. E gente, não conta às vezes. Tem umas vezes que às vezes eu estava na igreja, e era uma igreja até mais larga que essa daqui, mais comprida. Às vezes eu estava num canto assim, eu dizia: Sávio está ali falando. Aí lá de longe ele fazia assim. Era mesmo que dá um soco no estômago, né? O que ele estava dizendo? Fala mais baixo, quando eu chegava em casa. Estava buscando santificação da alma? Não, estava repetindo o padrão que eu tinha aprendido lá com meus pais. Gente, Deus usou um ímpio. E ele falava e não adiantava. Quanto mais ele falava, mais eu me irritava. Porque eu não estava querendo saber de conversa sobre isso. Teve um dia que eu ouvi um homem lá numa faculdade, não tem nada a ver com igreja, falando sobre que eu era professora e falando como o tom de voz era horrível, não sei o que, tá. E aí, como professora. Aí eu, ai Jesus, como assim? E aí, ali, né, Deus me tratou para entender a importância do meu tom de voz. Nós já tínhamos filhos, já. Gente, eu sei que resumindo, no dia que eu entendi que eu deixei o Espírito Santo, que eu deixei Deus trabalhar na minha vida, foi que eu fui entender que realmente meu marido estava certo. E que eu não tinha que repetir aquele padrão da voz da minha família. E hoje, às vezes, quando eu estou com alguém que fala muito alto, às vezes até mesmo ele, às vezes assim, amor, fulano fala alto, né? Mas é verdade, né? Um negócio assim, chega a dar uma agonia no ouvido, a pessoa falando alto. Processo. Eu não sei qual é o processo que Deus quer que você reveja na sua vida, eu não sei o que é. Eu vivi esse, hoje eu teria outros, né? Eu vivo outros processos. Mas a gente precisa entender que tudo isso, seja a fala, seja o amor uns aos outros, seja estar alerta, seja ser criterioso, sobre oração, seja o que for, ser hospitaleiro, não reclamar, esse é o dom que Deus me deu para servir aos outros, administrar a multiforme graça, ou a graça de muitas formas. No final de tudo, ele disse: se alguém serve, faça com. Se alguém serve, primeiro se fala como quem ou faça ou como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, servir. Faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, em todas essas coisas que a gente citou aí, em todas, qual deve ser a finalidade? Todas. Que em todas as coisas, Deus seja o quê? Glorificado. Que em todas essas coisas da vida aí, Deus seja glorificado.
de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam o quê? A glória e o poder para todos sempre. Amém. Quanto você está comprometido em viver essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Se você tivesse que dizer de 0 a 10, onde 0 é nada comprometido e 10 é totalmente comprometido. De 0 a 10, quanto você está comprometido em viver essas verdades que Pedro colocou aqui, que de alguma forma significa a mesma verdade que Paulo disse quando disse que Deus quer que nós sejamos encontrados na sua volta, santificados no espírito, na alma e no corpo. Uma pessoa que vive um processo de santificação, ela vai estar alerta, ela vai ser criteriosa, ela vai viver em oração, ela vai amar sinceramente, ela vai ser hospitaleira, não vai viver reclamando, ela vai exercer o dom que Deus lhe deu para servir ao outro, ela vai administrar essa graça de Deus em suas múltiplas formas, ela vai falar como quem transmite a palavra, e ela vai servir com a força que vem de Deus, para em todas essas coisas, para em tudo, para em todas essas coisas, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. De 0 a 10, quanto a minha vida tem glorificado o nome do Senhor? Quanto o meu dia a dia tem sido vivenciado com critério, com oração, com amor, com todas essas coisas que foram colocadas aqui. Eu desafio você a ler novamente esse texto em casa e fazer essa avaliação. Desafio você também a ler os 3 capítulos de Mateus que fala da implantação do reino de Deus aqui na terra, que é o sermão chamado Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E você finalize sua reflexão se perguntando, como eu falei ontem para vocês aqui, se você é alguém que constrói a sua casa na areia, porque ouve e não pratica, ou você é alguém que constrói a sua casa na rocha, porque você ouve e pratica o que Deus está colocando. Queridos, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela é um processo, um resultado de uma pessoa, e nós vimos claramente isso, lá em Romanos 12, 2, de alguém que não se moldou no mundo e que renovou a sua mente. E só conseguiu ver e viver, e experimentar e comprovar essa vontade que é boa, perfeita e agradável, porque abriu mão de viver os valores temporais, momentâneos, aqui da terra, e viveu todas as coisas da sua vida para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz sentido para você? Faz sentido para você essas coisas que você ouviu hoje? Quanto você está comprometido? Quanto você está comprometido com esse reino que nós temos colocado aqui, o reino de Deus? Eu quero agora te pedir que você baixe sua cabeça e pergunte ao Senhor o quanto você tem, e peça a Deus para te dar discernimento, ser criterioso. Quanto você tem se preparado, vivido um processo de santificação? Quanta vontade de Deus lhe importa? Peça a Deus para sondar seu coração. Peça a Deus para sondar seu coração agora. Com certeza algumas pessoas precisam abandonar algumas coisas. Com certeza outras precisam escolher. Senhor, que me conhece,
Todo dia,
pedindo ao Senhor para transformar o que precisa ser transformado, para que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa ser vivenciada. Não apenas aqui e agora, quando estamos na tua presença, no teu trono de graça, enquanto igreja tua, mas em todos os momentos da nossa vida, nas nossas casas, nos ambientes de trabalho, nas escolas, aonde quer que sejamos, dentro da nossa família, junto da nossa família, onde quer que sejamos, que nós sejamos faróis, que nós sejamos, Senhor, o indicativo que há luz neste lugar, porque a tua presença em nós produz essa luz que traz clareza diante das trevas. Deus nos ajuda, nos auxilia nas nossas fraquezas, nos auxilia nas nossas dificuldades, que nós sejamos encontrados, santificados no Espírito, na alma e no corpo, como é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos nos distanciar cada dia mais desse mundo e deixar cada dia mais que o teu Espírito transforme a nossa mente. Essa é a nossa oração. Desde já também te agradecendo pelo teu poder que opera em nós, a capacidade de viver para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se fizer sentido e for bom para você, abrace a pessoa que está do seu lado. Irmãos, estamos juntos nessa luta. Estamos juntos. Estamos juntos. Eu não sei andar sozinho. Eu preciso de você nessa caminhada. Gratidão, pastor. Muito obrigada. Deus seja louvado, irmão. Estamos juntos, irmãos. Na sinal, nós estamos assim com o nosso coração grato a Deus, né? Porque o Senhor nos abençoou durante esses 2 dias com palavras que realmente foram preparadas para o nosso coração, que tocou a nossa alma, que tocou o nosso espírito, que tocou o nosso corpo, né? Porque sentimos o quanto precisamos servir melhor o nosso Deus e olhar para a nossa condição de pessoas que somos. Mas como mulheres cristãs em missão, estamos sempre nesta missão, né? De crescer e aprender mais. E expressamos gratidão a Deus porque durante este tempo o Senhor tem levantado pessoas que sempre estão dispostas a nos ajudar. Agradecemos pela igreja, né, pelo grande apoio, pelos irmãos, pelas irmãs, que mesmo algumas não podendo estar conosco todos os dias, mas de uma certa forma estão sempre nos ajudando. E quando a gente lembra, mesmo quando a gente lembra que não lembra de uma forma correta, estamos sempre lembrados de qualquer forma. E aí precisamos nos avaliar, né? E também pessoas se disponibilizaram nesses dias para nos ajudar. Essas pessoas não são da igreja, apesar de ser que uma dessas pessoas, a mãe, está naquele mural, e nós louvamos a Deus pela vida delas. Temos o Senhor Isaac, que a gente sempre é abençoada por este Senhor, parente ou irmão do Valdeci, Getúlio, que esteve aqui ontem conosco, Eleusa, que é filha de uma irmã que está desfrutando da glória de Deus, e Vanilde, que é uma pessoa muito querida da gente, especialmente minha e dela, e mais dela, Lidiano, que é a sua sobrinha, Barbosa, que é um rapaz que sempre nos ajuda, e Leonardo Soares. Soares, todo mundo já sabe, né? Filho da irmã Diana. Essas pessoas têm nos abençoado, são cooperadoras e nós louvamos a Deus por elas. Elas não estão aqui e nós só temos que agradecer a Deus. Agradecer pelo grande apoio do nosso pastor, de sua esposa, sua família, né, que tem sempre nos apoiado.
e também pela pessoa que nos ajudou aqui, né, a organizar Sidneia, que a gente tem toda a ousadia de convidá-la sem saber nem quanto custa. A verdade é ela, porque eu não faço isso. E a gente fica sempre abençoado. Mas queremos, assim, convidar a nossa irmã Edleide e agradecer a Deus também pela vida de Ananda. Quem sabe quando a gente crescer um pouquinho de tamanho, a gente canta igual você, Ananda. Porque já... amada, porque que bênção do Senhor, né? E essa dupla, né? Ainda bem que a gente não tem como deixar você levar o nosso pastor para lá, né, amada? Já ficou muito. Muito bem. Mas não conseguiu. Mas nós louvamos a Deus por você aqui. A verdade é que a gente convidou a Edleide Castro e a gente que já veio foi tanta gente. E veio gente que a gente não viu, mas que está escondidinho. Nós louvamos a Deus assim, com todo o nosso coração. Muito obrigada, tá, Mara? Você já deixou aqui um lugarzinho marcado quando você esteve aqui, né, com o seu pai, e que nós estávamos até julgando, que estava brincando com a gente, nem era crente. Mas o pai dela é um amor de pessoa, viu? E você marcou aqueles dias aqui conosco, abençoando a igreja. E eu creio que sendo abençoado também. Em nome da MCM da igreja, nós passaremos as mãos da nossa amada Edleide Castro. A gente só chama assim, pastor. Mas a gente chama também já com intimidade, tá bom? Edleide é a nossa irmã querida. E nós falamos para ela, e os irmãos há de reconhecer. Ela está mais bonita ainda do que quando veio aqui outra vez. Já linda e continua. Então nós louvamos a Deus por você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco nesses 82 anos de trabalho feminino da igreja. Vamos a palavra do nosso pastor. Vamos orar, irmãos. Nós agradecemos a Deus pela vida desta família pastoral, das duas famílias pastorais, né? Porque o pastor Sabino não está aqui porque também estava pregando na igreja dele lá em Valência, e eles vão partir amanhã de manhã. Eu quero chamá-los aqui para a gente orar. Acho que a Ana está assim, um pouquinho exposta, está dormindo ali, mas faça o esforço, venha aqui orar. Olha só, a minha, pela viagem, diz: eu quero convidar aqui o pastor Eli, que venha orar em favor desta viagem dos nossos amados, que vão partir amanhã para Santo Antônio de Jesus, já pela manhã, e para Valência também, duas viagens. Eu por mim ficava mais, irmã, mas o compromisso não deixa. Pastor Sábio, muito obrigado. A irmã Aline, muito obrigado. Irmã Nandinha ela tem um nome para a nossa dupla. Eu não vou falar assim porque eu não sei. Qual é o nome da dupla, irmã? É Faísca e Espoleta. O Espoleta é o pastor Doma. Eu sou Faísca. Vamos orar, então vamos ficar de pé? Pai amado, Deus bendito, te glorificamos, ó Deus, por a bênção que foi o culto desta noite, pela instrumentalidade da tua serva, Edleide, ó Deus, que trouxe a palavra vida do alto, ó Deus. Agora nós queremos pedir tua bênção, Senhor, a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, seja sobre a sua vida, sobre a vida de sua família. Teu servo, pastor sábio, que tem a responsabilidade de um ministério, que, ó Deus, tu uses essa família com poder e graça, que eles sejam apenas vasos, porque o azeite vem do Senhor. Pai, agora eu quero, ó Deus, entregar a vida dos teus filhos, a viagem que ele vai fazer amanhã. Ó Deus, que tu os acompanhe, coloca os teus anjos ao lado deles e que eles cheguem em paz até o seu lar. Te agradecemos pela vida do teu servo, pastor Gamaliel, pela tua igreja, pelo trabalho, ó Deus, tão bom
da MCM desta igreja, seus 82 anos de vida. Que, ó Deus, eles continuem sendo bênçãos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por desencentar, meus amados. Eu quero agradecer a Deus agora pela vida dessas duas irmãs que estavam aqui orando por este congresso, colocando à disposição o seu tempo, e quero orar também e agradecer a Deus pela vida das irmãs. Irmã Érica estava aqui ensaiando. Irmãos, até eu aprendi coreografia, irmãos. Eu vi o ensaio, um dia aprendi coreografia. Só que eu não arrisquei a me cansar porque eu não tinha aquela calça preta, entendeu? Se eu tivesse aquela calça, vocês iam ver que ia dar. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela liderança da MCM, por todas as irmãs aqui que estão junto toda terça-feira. O trabalho de vocês não é em vão, não. Deixa isso deixando no nosso coração. O trabalho de vocês não é em vão. Amém? Que Deus continue abençoando grandemente. E nessa noite eu quero agradecer também pela vida de todos aqueles que nos visitam. Que o Senhor possa dar-nos uma noite de paz, uma semana em paz, juntamente com a família de cada um de vocês, e que vocês possam desfrutar da presença do Senhor nesta semana. E você que nos visita, essa também é a sua casa. Aquele lugar que você está sentado é o seu. Você só não pode levar para casa. Você pode vir sentar aqui. Eu quero chamar e convidar a minha esposa para me orar em favor das nossas coordenadoras de MCM, e assim orarei terminando o nosso trabalho. Irmãs, a MCM está muito linda, mas eu vou falar igual a minha, não, tá bom? Amém. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada por esta noite tão maravilhosa em tua presença, Senhor. Somos mesmo privilegiados, ó Deus, por escutar a tua palavra e sermos desafiados todos os dias a vivermos para a glória do teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida de Tia Sinal, pela vida de Dione. Obrigada, Senhor, pelo empenho que elas têm tido, ó Deus, durante todos estes anos, para que nós, mulheres, possamos nos aproximar mais do Senhor. Que o Senhor possa derramar cada vez mais sobre a vida delas, ó Deus, da tua unção, da tua graça, do teu amor. Que o Senhor possa encorajá-las cada dia mais a prosseguir, Senhor. E que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar a família delas, Deus. Aqueles, ó Deus, que ainda não se entregaram totalmente ao Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar enviando os teus filhos para anunciar tuas boas novas de salvação. E que, ó Deus, para a alegria do coração de nossas irmãs, possam, ó Deus, ver toda a sua família rendida aos pés do Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, leva-nos, ó Pai, nas nossas casas, livra-nos, ó Pai, de todo perigo, de todo mal, conceda-nos uma semana na Tua presença, nos protege, seja com os nossos irmãos que estão enfermos, lembramos da nossa irmã Edinalva, rogamos o Senhor pela restauração da sua saúde, e por todos os outros irmãos que também possam estar enfermos, o esposo da nossa irmã Isabel, nós clamamos a Ti pela cura e restauração, em nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em nós e no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.